Oi, gente! Bom, vamos lá. Vamos falar sobre como foi o meu quinto semestre em letras. E eu já queria pedir desculpa se a iluminação não estiver muito boa, enfim, mas é porque eu tô tendo tempo de gravar agora, então vamos aproveitar. Mas como sempre, tô aqui com a minha colinha, espero não me esquecer de nada importante. Na verdade, assim, a alma do meu quinto semestre, sem sombra de dúvida, foi o estágio. Então, é interessante, assim, se você quiser assistir depois, se você ainda não assistiu o meu vídeo do quarto semestre falando sobre o estágio, é legal, porque lá eu conto um pouquinho desses preparativos, vamos dizer assim, pro estágio. E agora eu consigo falar com vocês sobre como de fato foi, né? E, enfim, bom, eu vou falar os pontos que me chamaram a atenção, assim, aleatoriamente, tá? Mas o primeiro ponto que eu queria colocar é exatamente o impacto da estética nas pessoas, assim, da exterioridade mesmo, da aparência. E eu pude ver muito isso no meu estágio, assim. Eu lembro que na primeira semana, assim, que eu fui pro meu estágio, o quanto que a minha aparência, e eu falei isso porque foi algo que eu fiz de propósito, tipo assim, eu escolhi as roupas propositalmente, tudo que eu fazia, assim, na minha aparência era proposital, na intenção de não somente engatar com as pessoas, né, de ter esse engajamento, de ter um bom relacionamento, de uma boa receptividade, mas também nesse sentido delas me encararem como uma pessoa, vou usar esse termo séria, mas não é séria no sentido de, sei lá, uma pessoa respeitada, de renome, não é nada nesse sentido de seriedade, mas no sentido das pessoas me respeitarem mesmo, assim, por quem eu sou, sabe? De, por exemplo, acho que assim fique mais claro. Como eu estava numa escola de adolescentes e jovens, corria o risco deles me acharem colega deles, por exemplo, ou uma amiga deles. E é claro que não tem problema nenhum, inclusive eu tive um ótimo relacionamento com eles de forma geral. Eu posso até ser essa colega, mas eu não posso ser só isso, entendeu? O problema é se eles me olham só sob essa ótica. Tipo assim, ah não, ela é uma colega nossa como nós e nada mais. E isso também, assim, partilhando um pouco até mesmo sobre essa questão da autoridade mesmo, assim, da figura do professor. E não somente da autoridade, na verdade, sobre esse senso de hierarquia, assim, que eu vejo que a gente tem que ter muito presente na nossa vida mesmo, em todos os aspectos, mas também no nosso trabalho. E eu vejo que respeitar essa hierarquia é dar valor ao seu trabalho, sabe? Às vezes a gente pensa que, por exemplo, se um professor for um amigão dos alunos, tem gente que pensa que isso é uma vantagem muito grande, né? Tipo assim, nossa, não, porque eu tenho um ótimo relacionamento com eles, porque eles, como é que fala? Tipo, eles interagem comigo, me chamam pra jogar futebol, me chamam pra festa, fazem isso, fazem aquilo. Eu sou tipo um comparsa deles, assim, né? Um companheiro. Eu não acho isso nem um pouquinho bom. Porque eu falo isso porque na época da escola que eu era estudante, eu lembro que eu tinha um professor de forma específica que ele era assim com os meninos especificamente, assim, principalmente, na verdade. E eu lembro que os meus colegas, meninos de sala, eles encaravam esse professor exatamente assim, como um amigo mesmo, assim, de jogar futebol, de sair, de beber, de não sei o que, sabe? Eles realmente tratavam esse professor dessa forma. E eu lembro que, assim, à medida que esse relacionamento foi progredindo, pior ficou a qualidade. Então, assim, por exemplo, eu lembro que esses meus colegas deitavam na mesa do professor, ficavam de perna aberta, nesse nível, assim. Então, tudo isso porque ele foi dando essa liberdade e porque ele foi se mostrando para os meninos como só um amigo deles, assim, como esses que eles têm nas ruas. Então, eu não acho isso saudável, não. E os alunos perdem o respeito pelo professor, os alunos deixam de aprender. Então, assim, você tem até dificuldade de exercer o seu papel quando você não respeita a hierarquia. Então, respeitar essa hierarquia é bom para você enquanto professor e para os alunos também. Então, isso de forma alguma distancia professor e aluno. Muito pelo contrário, isso os aproxima ao máximo que eles conseguem, respeitando os seus papéis. E foi isso um pouco que eu tentei fazer, mas assim, é claro, por exemplo, eu lembro que no primeiro dia, todos os alunos da escola acharam que eu era uma aluna nova. E eu era só uma estagiária, né? Mas assim, foi interessante porque eles, evidente, né? Eles notavam que eu era muito nova. Então eles falavam comigo, tipo, nossa, achei que você tinha 15 anos, achei que você tinha 16 anos, enfim. E tá tudo bem, sabe? Isso não tem problema nenhum. De fato eu sou nova mesmo, não tenho essa idade, mas de fato eu sou nova, então faz todo sentido eles acharem isso.
Só que é interessante também porque a partir dos meses, né, com o transcorrer dos meses, eles foram percebendo que eu era uma menina nova, que bem daria para ser a colega deles, mas que não era. Então, é isso que eu acho que é o mais importante, sabe? Que eles se mancaram de que assim, olha, ela até parece, mas ela não é, porque a gente percebe pelo comportamento dela que ela é algo mais. Então, por exemplo, durante o meu estágio, eu auxiliei muitos alunos, assim, de sentar na carteira com um a cada aula, de auxiliar ali nas dificuldades, nas atividades, etc e tal. Então, nesses momentos, durante o recreio, por exemplo, eu gosto mais de ficar sozinha mesmo. Então, assim, claro, não tem problema nenhum eles ficarem comigo e tudo. Eu sentei algumas vezes com alguns alunos, mas o tempo inteiro, assim, com esse comportamento natural, sabe? Eu não fazia isso de forma forçada. Então, assim, fazendo com muita naturalidade, eles foram percebendo isso. E eu posso dizer, assim, que eu tive momentos maravilhosos com eles. Então, isso não impediu em nada na vivência divertida e rica, assim, própria de estagiário e aluno, enfim. Depois, um espírito também, assim, que eu tentei cultivar durante o meu estágio era de não ter nenhum tipo de preferência por aluno, sabe? Porque é claro que a gente quer estar perto daqueles alunos que são mais comportados, que não dão tanto trabalho, que não exigem tanto da gente. Isso é o natural na vida, assim, para qualquer pessoa. E só que eu tentava, assim, realmente, sinceramente, me manter aberta, de tentar sentar com todos os alunos, não consegui fazer isso, mas sempre tentava um pouco isso. Confesso também, assim, já que aqui é para partilhar das minhas experiências, eu confesso que eu tive muita dificuldade com o nono ano, né? Esse meu estágio foi do sexto ao nono, e o nono foi a única turma, assim, que eu realmente fiquei mais arredia. No caso da escola que eu estagiei, o nono é a turma maior do Fundamental 2, né? Se eu não me engano, eles eram 25 ou 29 alunos, e a sala bem cheia, e a maior parte da sala eram meninos. E, assim, são meninos que já estão naquele ápice, assim, da adolescência, sabe? Tipo, 14, 15 anos. E eu confesso, assim, que eu fiquei até com um certo medinho, assim, de ficar muito perto deles e tudo. Então, até por isso que eu também não quis engajar tanto. Mas, de toda forma, assim, de forma alguma foi uma experiência ruim. Inclusive, isso me chamou bastante atenção, assim. Infelizmente, eu não tive tanto contato com as meninas do nono ano quanto com os meninos. Mas os meninos eram bem gentis comigo, levavam a minha cadeira pra mim na próxima turma. Mas sempre, assim, esse relacionamento um pouco mais distanciado. E, enfim, com as outras séries, pra mim, foi bem mais tranquilo de relacionar. Mas eu tentei cultivar isso. Então, sei lá, tentava no sexto e no oitavo mesmo, eu acho que eu me sentei com quase todos os alunos, assim. E a minha intenção com isso era exatamente de me abrir a todos os alunos, a tudo que eles poderiam me oferecer. As histórias pessoais, as dificuldades, tudo, sabe? Assim, eu queria realmente abarcar tudo que eu conseguisse ali de cada um na sua individualidade. E o que eu posso dizer dessa minha tentativa? Eu posso dizer que eu, assim, conheci alunos maravilhosos, sabe? Então, assim, a cada dia eu percebo mais isso, assim, que todo lugar, não importa quão ruim ou quão bom seja, sempre tem o joio e o trigo, né? Sempre tem pessoas que nos surpreendem muito e outras que nos decepcionam muito. Então, isso é a natureza humana. Mas eu achei muito interessante, assim, quantos alunos realmente incríveis. E também eu pude me deparar com uma coisa, assim, eu não falo isso culpando, tá, os professores, tipo assim, é culpa deles, ou é culpa da escola, ou é culpa de quem? Eu acho que tentar encontrar a culpa é muito difícil, porque na verdade, todo mundo tem um pouco de culpa nisso. Então, eu vejo assim, por exemplo, para a educação dar certo na escola, principalmente, né, você tem que ter a colaboração do professor, do aluno, da família do aluno, do setor administrativo da escola, né, nesse sentido de coordenação, direção, enfim. Então é meio que uma orquestra que tem que entrar em harmonia. E assim, é muito difícil você encontrar esse lugar em que todas essas realidades são harmônicas. Esses lugares, eles existem, no sentido assim, não existem lugares perfeitos, mas existem lugares que as pessoas realmente estão tentando dar o seu melhor. As famílias, os pais, os pais, famílias, mesma coisa. As famílias, os alunos, os professores, a direção. Então, assim, esses lugares que as pessoas estão se esforçando sinceramente para estar em harmonia, isso existe. Esse esforço existe. Mas esse lugar perfeito nunca existirá, é evidente. Agora, existem aqueles lugares
que eu creio que são a maioria, em que não existe nem sequer essa percepção de que isso deveria ser algo inegociável, sabe? Então, tem aqueles lugares que as pessoas simplesmente são indiferentes a isso, ou às vezes até percebem, mas preferem ignorar, sabe? Tipo, não vai dar nem nada e tudo. E eu penso que, para o professor, de forma especial, ele tem que se preocupar de dar o seu melhor. Então, eu assim, olha, eu vou dar o meu máximo, eu vou dar o meu melhor. Eu vou esgotar todas as minhas possibilidades. E se você fizer isso, fique em paz, porque aí sim você deu o seu melhor, então o resto é história. Agora, o problema é quando você se conforma, sabe? Do tipo, não, ninguém tá fazendo nada, não adianta eu fazer porque não vai dar nem nada, então eu não vou fazer nada. Eu não acho isso certo. Eu acho que cada um tem que dar o seu melhor, o seu máximo. E fazer um exame de consciência sincero nessa área, sabe? Porque muitas vezes a gente tem essa, assim, não somos seres humanos, né? Então, nós temos a tendência pro comodismo, principalmente para aquilo que nos custa, né? Então, a gente tende a ir para nossa zona de conforto, achar que tá tudo bom, ou achar que a gente não tem culpa nenhuma. Então, assim, a gente tem sempre que cultivar uma certa desconfiança de si, porque nós somos falhos. E porque se a gente for seguir a nossa natureza humana, natural, a gente não vai melhorar, essa que é a verdade, sabe? Porque para melhorar exige esforço, não tem como fugir disso. Vai exigir esforço, vai exigir sacrifício. E se você não está disposto a isso, você corre o risco de dificultar não somente a sua vida, mas assim, de realmente prejudicar a vida dos seus alunos. Então, acho que isso é uma coisa que a gente realmente deveria pensar com seriedade, assim, qualquer profissional. Tá, mas eu falei e... tá. E aí falei isso tudo, na verdade, por quê? A partir desse conhecimento dos alunos, enfim, lá da escola, eu lembro que às vezes surgiam certos problemas entre professor e aluno, e eu, que tinha sentado com o aluno, já vinha conhecendo o aluno, por exemplo, eu lembro que isso aconteceu com uma aluna de uma turma em específico, que foi uma aluna, assim, que eu me afeiçoei muito, muito querida, assim, foi um grande presente poder conhecê-la mesmo. E eu lembro que nós pudemos conversar muito, pudemos nos conhecer muito, assim, no estágio. Conhecer aqui, gente, é importante dizer assim, conhecer no sentido de conhecer educacionalmente falando, né? Então, conhecer as dificuldades dela, as facilidades, claro, os sonhos dela também. Surgiram questões, por exemplo, de fundo familiar, mas relacionadas àquilo ali. Então, assim, a gente não ficou fofocando o tempo inteiro, né? Sempre era com esse pano de fundo do estágio por trás. E com isso a gente se conheceu bastante, quer dizer, eu a conheci bastante. E eu lembro que depois, assim, em outro momento, um dos professores que eu tava acompanhando foi e me falou algo a respeito dessa aluna. E quando ele falou esse algo, eu tomei, assim, um susto, porque a percepção dele acerca dessa aluna estava totalmente errada. E eu conseguia perceber isso exatamente porque eu tinha, né, investido tempo nela. E eu fui, assim, ele tava, assim, redondamente errado. E aí eu pensei, assim, poxa vida, o que a desatenção faz, né? Você faz você emite, né, capta, percebe um comportamento, enfim, alguma coisa na pessoa, e a sua percepção tá totalmente errada, porque você não conhece aquela pessoa. E aí, novamente, todos nós estamos suscetíveis a fazer julgamentos errados, análises erradas. Sim, novamente, isso é a nossa humanidade, mas o que eu quero dizer é, isso não poderia ter sido evitado, sabe? E aí eu começo a pensar comigo no seguinte sentido, o quanto que os professores estão preocupados de conhecer os seus alunos. E, novamente, não estou colocando também isso, tipo, nossa, isso é só culpa do professor. Não, eu, Maria Clara, eu me coloquei muito no lugar deles e fiquei pensando assim, gente, se eu tivesse numa turma, igual nesse caso do nono ano que eu citei, são quase 30 alunos. Assim, não é que eu não quero conhecê-los, mas é que eu não consigo conhecê-los todos. Então, assim, isso durante uma aula, você sendo professor, é muito difícil. Você sendo estagiário, é super tranquilo, porque afinal, a aula continua com ou sem você. Mas sendo você o professor, realmente isso é um desafio. Então, evidente que eu não acredito que porque é um desafio, a gente tem que deixar pra lá. Tipo assim, então, é um desafio muito grande, não tem como, então vamos largar pra lá. Não. Eu acho que, novamente, aí entra esse espírito do professor que quer ser melhor, né? Do tipo assim, você vai encontrar maneiras de fazer isso,
ainda que não seja com tanta frequência, com tanto tempo, mas você vai encontrar caminhos para fazer isso, seja no recreio, às vezes você vai escolher, às vezes, ficar no recreio ao invés da sala dos professores, você vai ficar lá no pátio, não precisa ir atrás dos alunos, sabe? Às vezes você está lá à disposição mesmo, assim, para bater papo, enfim. Não é para dar conselho de vida, não é para poder ficar fofocando, é para estar lá para os seus alunos, sabe? Para que eles possam ter essa facilidade de conversar com você, de se abrirem para você, de você conhecê-los, porque eu noto muito isso, assim. A gente precisa, esse relacionamento professor e aluno, ele é parte fundamental, assim, para o aprendizado acontecer, porque só um aluno, só um professor que conhece o seu aluno vai conseguir ajudar esse aluno, exatamente porque o conhece. Se isso não existir, não tem como você ajudá-lo, por mais que você queira. E aí isso volta para a raiz disso tudo, que é a atenção. Então, dar atenção, investir. Eu fico pensando isso, né? Assim, na nossa vida, em todas as áreas, nós temos relacionamentos, né? Tipo, relacionamento com pai e mãe, com amizades, com namorado, marido, com colegas de trabalho, enfim. E em todos esses relacionamentos, a gente tem que cultivar esses relacionamentos. Claro, cada um com a sua devida proporção. Né? O relacionamento que você tem com o seu marido não vai ser o mesmo relacionamento que você vai ter com os seus colegas de trabalho. Cada coisa tem o seu lugar, tem a sua proporção. Porém, você vai ter que investir nesses relacionamentos, se você realmente quiser fazer aquilo dar certo. Então, eu não sei por que a gente, muitas vezes, não tem essa mentalidade com o nosso trabalho, de que a gente tem que investir no nosso trabalho. E investir nos relacionamentos, investir em estudo, enfim. Então, assim, a gente vai ter que sempre, assim, até a gente morrer, a gente vai ter que continuar aparando as arestas, procurando melhorar, sabe? Assim, realmente, gente, eu adoraria que tivesse um momento na vida que a gente pudesse falar assim, nossa, já estudei, já trabalhei, já aposentei, agora posso parar, né? Posso ficar em paz, não preciso mais melhorar, não preciso mais estudar. Eu adoraria que esse tempo existisse aqui na Terra, mas não existe, não existe. Então, uma vez eu tava vendo isso recentemente, assim, a Renata Mainz comentando sobre isso, e é a mais pura verdade, né? Ela falando assim, que a vida é uma esteira, e eu achei muito boa essa analogia da esteira de academia, porque é literalmente isso, se você parar, a esteira vai continuar e você vai cair. Então você tem que continuar mantendo o passo, não dá. Tem uma frase de Santo Agostinho que ele fala isso, né? Não avançar já é retroceder. Então, assim, se você não tá melhorando, você já está piorando. Então, isso é em tudo na vida. E isso, novamente, exige sacrifício, exige esforço, exige desconforto, melhor dizendo. E aí, com isso, tendo em vista que, aparentemente, né, nem todo profissional está disposto a pagar esse preço ou se manca sobre a importância disso, enfim, eu começo a pensar comigo uma outra coisa, assim. Há alguns meses atrás, eu tava lendo o livro de Jó na Bíblia pela primeira vez, e eu lembro, assim, que uma das primeiras frases, assim, um dos primeiros capítulos, não lembro mais exatamente, é exatamente assim: a vida do homem sobre a terra é uma milícia. E depois fala assim, eu até anotei aqui pra eu poder lembrar. A vida do homem sobre a terra é uma milícia, os seus dias são como os dias de um mercenário. Então, assim, eu achei essa frase muito, além de muito profunda, tipo, muito boa, porque um mercenário é um matador, né? Nesse sentido, um assassino. E tem que matar várias pessoas, literalmente aquele do matar um leão por dia, né? Aquele ditado. E, na verdade, eu achei muito interessante isso, porque já que os nossos dias são como do mercenário, todo dia a gente tem que matar alguma coisa nesse sentido, isso cansa. E a única coisa que eu vejo que faz a gente continuar, apesar do cansaço, é exatamente a gente ter essa plena certeza de que a gente quer o que a gente quer mesmo. Por exemplo, eu sempre que eu falo isso, assim, eu acho que pra mim isso, o ápice da claridade nisso que eu tô falando é o matrimônio, por exemplo, porque eu fico vendo assim, todo dia
num matrimônio, por exemplo, você tem que se renunciar, né? Você tem que cultivar esse amor desinteressado pelo seu cônjuge. Então, isso é desconfortável, isso exige que você melhore, que você se entregue mais, que você se molde realmente e se remolde ali, etc e tal. E por favor, assim, não venha com aquela prosa de você tá se anulando, pelo amor de Deus, sabe? Eu não tô falando aqui pra quem é louco, assim, quem é maduro vai entender o que eu tô falando. Então, se quem tá aí estiver me entendendo, já basta pra mim. Se você não entendeu, então esse vídeo não é pra você. Então, assim, isso exige de você, né, essa remodulação, acho que quase constante, assim. Só que você só faz isso porque você tem muita certeza do porquê você tá fazendo isso, do porquê você quer fazer isso. Então, porque você vê que é um compromisso para sempre, porque você quer honrar a promessa que você fez pro seu marido, etc e tal. Então, exatamente por causa disso, você continua e você não cessa de tentar dar o seu melhor. Porque você sempre tem na sua frente o motivo, o porquê. E aí, aplicando isso, por exemplo, nessa questão do estágio, eu fico vendo exatamente a mesma coisa. Se você tiver esse porquê muito claro, do porquê que você trabalha com aquilo, do porquê que você tá indo atrás daquilo, não é que você não vai se cansar, mas é porque essa tentativa de ser melhor, ela nunca vai se tornar um fardo que você não vai conseguir carregar, muito pelo contrário. Você vai ver isso como uma missão mesmo, tipo assim, olha, eu não posso parar de fazer isso, eu preciso fazer isso, é o meu dever fazer isso, eu quero fazer isso porque tem aquele motivo, enfim. Então, enfim, espero que tenha ficado claro. Mas, enfim, então reafirmar essas intenções todos os dias custa, mas é um preço que só quem tá disposto a pagar é quem tem esse porquê muito claro. Então, basicamente é isso. Bom, outra coisa que eu também tentei, assim, em conjunto com esse espírito de não ter preferência para os alunos, outra coisa que eu tentei muito também é abrir-me à experiência, assim, do estágio. Então, eu tava muito aberta mesmo, assim, a fazer tudo, sabe? Sei lá, aplicar prova, a dar aula, enfim, eu tentei me manter muito aberta para poder experimentar de tudo e ficar com aquilo que é bom, né? E isso foi um comportamento que eu acho que me beneficiou bastante. E aí, ao longo disso, por exemplo, teve dia que eu corrigi prova, teve dia que eu fiquei com os alunos na sala, teve dia que eu dei aula, teve dia que eu fiquei no pátio estudando, teve dia que eu ajudei na coordenação. Então, isso foi uma coisa bem legal e, assim, eu gostei muito de fazer estágio nessa escola que eu fiz porque as pessoas me respeitavam muito, sabe? Então, assim, em nenhum momento eu me senti forçada a fazer algo. Então, isso é uma coisa que eu acho que ajuda bastante também. E deixe-me ver o que mais. Eu acho que eu posso dizer isso, assim, da experiência ao todo. Outra coisa também, como eu disse pra vocês, como eu tive a oportunidade de conhecer os alunos nessas conversas e tudo, isso também me instigava muito a rezar por eles, sabe? Porque a gente escuta algumas histórias que são verdadeiramente tristes, assim. Então, enfim, teve um aluno mesmo que eu pude me deparar mais com a história e, assim, tem um fundo familiar muito difícil, sabe? Assim, o pai mora em outro estado, o pai não tem relacionamento com os filhos, o pai tem uma nova família. E, assim, eu pude ver o quanto que isso afetava, por exemplo, essa aluna em questão. Então, assim, são coisas que você vê e que existem e que eu sempre, assim... Isso também acho muito importante falar, né? Eu sempre escutei, eu nunca dei conselho. Então, eu acho isso importantíssimo, assim. Você não sai falando, por que você não faz isso, e aquilo, e aquilo, e aquilo, e aquilo, sabe? Não faça isso, porque o problema é bem pior do que parece. E então, eu só escutava mesmo, e depois me lembrava de rezar por aquilo, enfim, escutar e rezar, basicamente isso. E eu acho que isso ajuda bastante também. E a outra coisa, eu queria falar um pouco do que eu fiz no meu estágio, né? No sentido, assim, de carga horária mesmo, vamos dizer assim. Então, difícil falar de carga horária com vocês, porque é aquela coisa, expectativa e realidade, né? No início eu achei que ia ser uma coisa, no fim foi outra bem diferente. Então, eu vou tentar falar daquilo que não mudou muito. Eu ia basicamente à escola 3 vezes por semana, no período da manhã. Então, eu ia na terça, quarta e quinta de manhã.
Cada dia eu ficava uma quantidade horária distinta, então tinha dias que eu ficava quase a manhã inteira, tinha dias que eu ficava um horário, enfim. E sempre olhando, né, os horários que eram melhor pra mim, porque afinal eu trabalho, então tinha que respeitar também toda essa realidade. E depois, o que mais? E aí, nesse período da manhã que eu ia pra escola, eu sempre acompanhava os professores. Eu acompanhei uma professora de literatura e um professor de inglês. E eu basicamente assistia às aulas mesmo. Então, eu chegava dentro da sala, me sentava com algum aluno, perguntava se podia sentar com aquele aluno, sentava, assistia a aula com ele, se tinha atividade nós fazíamos juntos. E basicamente isso. Então, assim foi indo. E ao longo do estágio tiveram muitas atividades, assim, diferentes. Então, por exemplo, sei lá, teve palestra de policiais, teve feira de livros, que a gente saiu da escola pra poder ver. Que mais? Tô me lembrando agora disso, assim. Teve um dia mesmo de jogos na aula de inglês, enfim. Tiveram atividades, assim, bem diferentes, mas, claro, né, foram uma minoria, mas tiveram e foram bem legais. E nas sextas-feiras à tarde eu ia para a escola para dar intervenção para alguns alunos. Então eu dei principalmente para alunos do sexto ano, foram só 3 alunos. Foi uma experiência muito incrível, muito boa. Então eu ficava sexta-feira 3 horas de duração essa intervenção. E no final eu tive com o 7º ano, mas foram só 2 encontros, então foi bem tranquilo. Mas basicamente foi essa, assim, as minhas atividades de grosso modo, foi isso. E acabou que eu comecei o meu estágio no dia 7 de agosto, se eu não me engano, e eu finalizei em novembro, se eu não me engano. Eu acho que foi. O tempo tá passando tão rápido que... mas eu tenho certeza que foi novembro. Acho que foi tipo assim, dia 12 de novembro, quer ver? Deixa eu contar pra vocês exatamente. Olha, eu parei de ir na escola no dia 14 de novembro. Só que eu continuei indo uma vez por semana para essa intervenção à tarde. Aí a intervenção à tarde eu só terminei no dia 6 de dezembro. Foi a última vez que eu fui na escola. E aí deu tudo certo. Uma coisa que eu gostei bastante do meu estágio na minha faculdade é porque eu sei que existem estágios bem burocráticos, assim, bem chatinhos, né? Eu não posso dizer que o da minha faculdade foi. Eu, inclusive, achei bem tranquilo, assim, nessa parte mesmo de papelada. Foi bem tranquilo. Eu vou abrir aqui para poder falar com vocês como que foi exatamente a linha do tempo, nesse sentido papelada, para vocês verem que não foi nenhuma dor de cabeça, assim, insuportável. E ano que vem eu tenho, né, o estágio 2, que é o último. E aí, esse estágio 2 começa no dia... Qual dia mesmo? Dia 24 de fevereiro. E encerra dia 20 de julho, se eu não me engano. Então, é isto. Deixa eu abrir aqui. Olha, a primeira coisa que teve que fazer, eu tive que ler algumas orientações administrativas e pedagógicas, mas assim, coisa simples. Segundo passo era eu escolher um campo de atuação, a escola, né, que eu ia trabalhar, estagiar, e aí acabou que essa escola que eu estagiei não tinha ela cadastrada aqui, vamos dizer assim. Então eu tive que ir na escola para poder me apresentar, né, saber se podia, pegar dados da escola, então assim, CNPJ, nome, endereço, não sei o que, papapá. Então assim, aí já começaram os espinhos para mim, porque assim, a única dificuldade que eu tive não foi culpa da minha faculdade, foi culpa mesmo da logística da escola. Por quê? Eu sempre tinha que falar com a diretora. E aí, a diretora, obviamente, né, extremamente atarefada. Então, assim, eu chegava lá frequentemente, ela não tava, ela tava atendendo, aí eu esperava e não dava tempo pra ela me atender porque eu tinha que sair, porque acabou que demorou muito, ela não conseguiu me atender. Então, assim, essa questão dos encontros é o que desgasta mais, porque aí você tem que ir e... Por exemplo, eu lembro que já teve vezes de eu ir 2 vezes no mesmo dia na escola. Então, assim, isso é bem chato. Mas é o único problema que eu tive. Depois, o formulário de dados do estágio. E aí, esse formulário de dados é onde você literalmente vai preencher, vamos dizer assim, o esqueleto do seu estágio. Quer ver? Deixa eu virar a câmera para mostrar para vocês. Olha, tá vendo? Acho que aqui não tem nada demais, então eu posso mostrar. Eu coloco o modelo da minha faculdade, se é remunerado ou não, a seguradora que a própria faculdade dá. Isso daqui foi a data, né, limite do meu estágio 1.
Aí aqui eu preencho a minha carga horária, como eu disse pra vocês, mudou ao longo do estágio, só que isso daqui é pra a faculdade ter uma ideia de que você vai cumprir a carga horária, né? Então eu coloquei, de fato, assim, eu respeitei isso daqui sim, só que teve o acréscimo da sexta-feira, que eu não sabia que ia existir. Aí, deixa eu colocar pra cá, porque aqui já tem dados da minha supervisora. Então, coloquei o meu professor orientador, os dados da coordenadora que me acompanhou, e foi isso basicamente. Então, aí depois que você preenche esse TCE, se eu não me engano, desculpa, FDE, aí a faculdade libera para você o TCE com esses dados que você colocou. Aí o TCE é literalmente tipo um contrato, entendeu? E aí ele vai vir com tudo aquilo que você colocou no FDE. Então vai vir o nome da coordenadora, vai vir os dados, a carga horária, tudo que você colocou. E aí, esse termo de compromisso de estágio, você tem que levar lá na faculdade, na escola de novo, para que a escola possa assinar, carimbar, tem que ter 2 testemunhas, no caso da minha faculdade, tem que ter 2 testemunhas e colocar o CPF. Então, assim, esse dia, eu lembro que isso foi inclusive no dia 6 de agosto e eu comecei meu estágio dia 7 de agosto. Por quê? Você só pode começar o estágio depois do TCE assinado. E aí, por causa dessa questão de logística que eu tava falando com vocês, ficou uma coisinha um pouco estressante. Mas deu tudo certo, no fim das contas. E aí, depois você começa, né? Vai lá fazer o seu estágio. E aí, a minha faculdade liberou em outubro, ou seja, 2 meses antes do fim do estágio, ela libera o RPC, que é o Relatório Pedagógico Conclusivo. E aí, esse RPC, você tem que preencher com algumas informações. Então, assim, não lembro se eu vou conseguir abrir ele aqui para comentar com vocês. Deixa eu ver. Ah, consegui abrir. Peraí que eu vou mostrar. Mostrar não, vou falar. Por exemplo, no meu relatório pedagógico eu tinha que falar a identificação da escola, identificação de turmas, atividades do estágio. Aí eu tinha que falar sobre história da escola, projeto político pedagógico, a narração de uma aula observada, a elaboração e aplicação de um plano de aula e relato final. Eu achei ele bem simples, para ser sincera com vocês. E no final eu tinha que anexar a assinatura da escola, né, reconhecendo que eu tinha feito o estágio. Então foi isso, achei bem tranquilo e acabou. Então, ano que vem no primeiro semestre eu também vou passar por tudo isso de novo. Bom que agora eu já sei o caminho, né? Isso já facilita muita coisa. Deixa eu ver a próxima coisa que eu coloquei aqui pra falar com vocês. Qual foi a carga horária, quem me acompanhou, falei. Outra coisa muito importante também é que eu, graças a Deus, tive um ótimo relacionamento com os professores que me acompanhavam. Então foi muito bom mesmo, não tive problema nenhum. E também não assim, gente, eu fico besta assim, porque infelizmente na época do meu ensino médio, eu me tornei uma aluna bem chata, assim, mas na época eu não sabia e não sabia e não queria entender, né? Mas eu lembro que assim, eu era muito de responder o professor em sala de aula, sabe? E hoje eu fico olhando isso, eu fico pensando assim, meu Deus do céu, o tempo faz milagres, graças a Deus. Porque eu não sei o que eu tinha na cabeça pra poder ficar respondendo o professor em sala de aula. Tipo assim, tudo bem que o seu professor pode estar errado mesmo, isso acontece com frequência. Mas você não vai corrigir ele ali na hora, criatura. Então, isso foi uma coisa que, graças a Deus, no estágio eu já tinha entendido, né? Então, assim, óbvio, eu nunca comentei nada. Sim, eu testemunhei vários erros, assim, dos professores cometendo, erros básicos até. Só que eu pensava assim, gente, aqui não é ambiente, eu não sou professora. Então, novamente aquela questão da hierarquia que eu falei no início, sabe? A gente tem que reconhecer o nosso lugar também. Não é você corrigir o professor que vai salvar os meninos de um naufrágio. E depois... Assim, falando se eu gostei da escola. Então, a escola que eu estagiei foi muito boa, como eu disse pra vocês, eles foram muito respeitosos comigo, nunca me forçaram a nada, me exigiram nada, até porque também é um estágio não remunerado, né? Então também nem tinha porquê. Mas sempre foi muito tranquilo o meu relacionamento com a diretora, com a coordenadora, com os professores, com os alunos. Assim, realmente eu não tive problema nenhum. E isso, eu volto lá naquela coisa da exterioridade no início, né? Assim, a exterioridade é só um cartão postal, mas é claro que você tem que se esforçar para ser uma pessoa coerente também por dentro. Então, eu creio que eu consegui, assim, ter esse relacionamento profissional saudável com todo mundo. Então, isso é algo bem bom. E tá, falei das papeladas.
coisa que foi bem interessante, assim, nesse estágio, foi que durante esse período, gente, eu recebi muitas propostas de trabalho. Isso é uma coisa até engraçada. E aí aqui eu vou voltar de novo àquela situação que eu falei de Jó, vocês vão entender. Olha, eu consegui, assim, sério, gente, vocês não estão entendendo, e eu não tô nem exagerando. Olha, teve o professor de inglês que eu acompanhei, me ofereceu pra cumprir carga horária pra ele no estado. Teve uma minha ex-professora de inglês do cursinho de inglês, me ofereceu a vaga dela na escola que ela trabalha. Então, assim, foi muita coisa mesmo. A diretora da escola falou comigo 2 vezes para eu poder deixar meu currículo. Então, assim, teve isso também, né? No fim do meu estágio, o professor de inglês que eu acompanhava tirou licença e aí a coordenadora queria me colocar como professora. Então, assim, surgiram muitas ocasiões e outras. E em nenhuma delas, obviamente, eu aceitei ou, enfim, né, dei continuidade. E aí, eu tô falando isso porque, obviamente, eu não tô falando isso pra me gabar, eu ser bem sincera, eu fico feliz pelas pessoas me chamarem pra trabalhar. Fico, mas não muito. Eu fico mais, na verdade, assim, um pouco triste. Por quê? A escassez de professores é tão grande que eles estão atirando pra tudo quanto é lado, inclusive pra quem é estagiário. Então, assim, tudo bem que o estagiário ele pode ter sim licença para poder trabalhar, né, antes de formar e tudo. Isso é um processo legal, vamos dizer assim. Só que eles estão fazendo isso exatamente porque eles não estão conseguindo achar profissionais formados e tudo, né? Então, eu não fico assim, radiante com isso. E, por um lado, eu fico satisfeita porque eu penso assim, ok, tudo bem, né? Passar fome eu não vou. Agora, eu não aceitei nenhuma delas. E eu lembro que, assim, a cada oferta eu sempre penso, né? Muito sobre antes de decidir qualquer coisa. E eu lembro que, pensando sobre isso, uma coisa que eu pensei muito comigo foi nessa situação do Jó que eu tava falando, né? Tipo assim, o quanto que eu quero aquilo que eu digo que quero, entende? Porque, por exemplo, pra mim, Maria Clara, durante esse estágio eu me confrontei muito, muito, muito se eu queria realmente um dia trabalhar numa escola ou não. Se eu me abriria a trabalhar numa escola ou não. Eu sempre tive essa resistência. E, assim, no estágio eu me questionei muito isso, assim, se eu tava certa, se eu tava errada, enfim. E se isso era pra mim ou não. E acabou que, assim, sendo muito, obviamente, né, eu não vou falar com vocês isso aqui, porque isso são planos pro futuro. O futuro tudo dirá. Mas, claro que eu tenho as minhas impressões e tudo, só que o que eu quero mostrar é que essas oportunidades, como eu disse aí, as de trabalho, isso surge na vida de todos nós. Se não oportunidades de trabalho, outras que tenham relação ou que afetem a nossa vida de trabalho. Sabe, a gente o tempo inteiro nós estamos sendo confrontados com essas oportunidades. O tempo inteiro tem alguma oportunidade batendo na nossa porta e nem sempre são oportunidades boas para nós. Então a gente tem que saber discernir realmente aquilo que é pra gente e aquilo que não é, aquilo que faz sentido na nossa vida, aquilo que não faz, aquilo que tem relação com a nossa vocação ou não, enfim. Então o tempo inteiro nós somos confrontados e a cada confronto a gente sempre sai ou mais forte ou mais fraco, no seguinte sentido. A cada um desses meus confrontos de será que eu trabalho, será que eu não trabalho, eu enfrentei, eu sempre ficava, eu sempre ao me confrontar com isso, eu voltava aos meus porquês. Eu sempre visitava os meus porquês de novo, do tipo assim, ok, eu não quero essa oportunidade porque isso não vai de acordo com o meu porquê inicial, né? Com a minha meta inicial, com o meu propósito final. Então, não tem consonância com isso. Então, eu não quero isso. E eu não vou falar com vocês que isso é uma coisa fácil, porque existe o ônus e o bônus, né? Então, existe o bônus de isso não ser, não ter a ver com a estrada que eu quero seguir, mas tem também o ônus, que você perde dinheiro, você perde, às vezes, uma oportunidade de trabalho numa escola que pode ser legal para você, enfim, tem todas essas questões. Então, cada um tem que pesar e tomar as suas decisões e arcar com as suas próprias consequências, evidente.
Então, sabe, eu acho que assim, o resumo desse vídeo é isso, sabe? Você tem que ter muito em mente o porquê você faz o que você faz, o porquê você quer o que você quer, porque é isso que vai te sustentar, sabe? É isso que não vai deixar você esmorecer, é cultivar esse espírito. E eu pude perceber muito isso. Bom, eu queria terminar, na verdade, esse vídeo do meu quinto semestre falando sobre as matérias e falando também dos planos, né? Sempre eu gosto de dar um vislumbre, assim, pro que vem a seguir. Mas falando sobre isso, então agora o nosso próximo vídeo vai ser quando eu estiver formada, gente. Isso é muito loucura, né? Eu nem acredito, mas eu super acredito. Então o nosso próximo vídeo eu já vou estar formada, se Deus quiser. E tenho planos para depois da formatura, com certeza, né? Graças a Deus, se tem coisa que eu tenho, é plano. São planos, quer dizer. E eu sempre fico querendo muito falar aqui, mas realmente ainda não posso falar. Então, cenas dos próximos capítulos, a gente vai revelando as coisas aos poucos. Mas eu espero que os meus planos possam também beneficiar vocês com essas partilhas. E, assim, o meu plano que eu posso contar pra vocês é, primeiro, terminar a faculdade, né? Pelo amor de Deus, agora tem que terminar. Nunca pensei em não terminar, na verdade, mas, enfim, reta final, muito feliz. 3 anos que passaram muito rápido, nem parece, não parece mesmo. E também fazer, né, o meu estágio, o meu segundo estágio, também é uma grande meta pra mim ano que vem. Então, espero que seja ainda mais tranquilo do que foi esse ano. Que mais que eu tenho de plano? Acho que é isso, assim, que eu posso partilhar com vocês agora. Mas também vai ser legal porque no próximo vídeo eu tenho certeza que eu já vou poder falar com vocês alguns planos bem legais mesmo, assim. Talvez eu grave o próximo vídeo já vivendo esses planos, hein? Vamos ver, suspense. Mas vamos lá, deixa eu falar com vocês as matérias desse semestre. Foram 6 matérias ao todo, sendo que uma foi recuperação, então nem conta, e a outra foi uma matéria que foi aberta, mas que ainda não foi concluída. Então vocês vão entender. Então, assim, na verdade, foram 4 matérias. A primeira, tô colocando aqui em ordem aleatória, mas enfim, a primeira foi prática pedagógica e extensão em avaliação. E importante dizer isso também, todas as matérias tiveram trabalho, a única que não teve foi práticas de linguagem, gêneros textuais. Trabalho que eu quero dizer aqui, gente, algumas tiveram trabalho de campo, mas outras não, era só um trabalho mesmo, assim, aberto, né, você tinha que fazer, etc e tal. Mas essa daqui teve, não foi trabalho de campo, eu acho que não, né, agora eu não lembro se foi ou se não foi. Mas acho que não foi trabalho de campo. Não lembro mais o que foi, porque o que eu tenho para comentar com vocês sobre essa matéria? Não tenho muito o que comentar, porque ela foi uma matéria extremamente fácil e falando mais sobre questão de avaliação, entendeu? Avaliação escolar, prova, etc. Foi, assim, realmente foi só sobre isso. Tipo, sei lá, os tipos de avaliação que existem, que você não deve analisar, não deve trocar os números pela qualidade, do tipo, o aluno que tira 10 não necessariamente é o melhor, e o que tira 0 não necessariamente é o pior. Enfim, esse tipo de prosa aí que a gente já sabe. Agora eu tô aqui parando pra lembrar, esse trabalho, se eu não me engano, ele foi um trabalho de entrevista, então eu tinha que entrevistar, isso mesmo. Nossa, agora eu lembrei desse trabalho. Gente, esse trabalho foi um sonho, na verdade, um sonho no sentido irônico da palavra mesmo, uma utopia. Por quê? Esse trabalho, você tinha que apresentar um vídeo de 11 minutos para os professores da escola. Então, literalmente, você tinha que reunir o pessoal na sala dos professores, passar o vídeo, dividir esses professores em 4 grupos para você poder fazer uma pergunta para cada um, coletar as respostas para você poder usar isso no seu trabalho. Ou seja, loucura total, né? É evidente que não dá para você reunir todos os professores, nem muito menos muitos professores. Você passar um vídeo de 11 minutos sobre um tema que, sinceramente, assim, é realmente cansativo. Então, assim, eu super entendo. É um negócio, assim, a logística desse trabalho foi péssima, assim, eu achei péssimo o negócio.
Então, seria bem melhor, por exemplo, se quer falar sobre avaliação escolar, você, aluno, assista o vídeo e depois engate num papo com o professor sobre isso. Acho muito mais relevante, muito mais eficaz, na verdade, tanto para você quanto para o professor que está perdendo tempo aí para te ajudar com esse trabalho. Então, o que eu fiz? Evidente que eu não fiz isso. O que eu fiz, não passei vídeo para eles, nem nada. O que eu fiz foi pegar os 2 professores que eu acompanhei, eu transcrevi as perguntas, pedi para eles poderem responder o que eles pensavam a respeito e foi isso. Esse trabalho, inclusive, foi de campo, sim. Eu tive que pedir assinatura, inclusive, para escola, enfim. Mas foi isso. Basicamente, falando sobre avaliação escolar, quais são os problemas, tal, aquela coisa toda. Depois, terceiro foi Linguística 3. Então, já tive aí Linguística 1, 2 e agora 3. Bom, nessa linguística, falou bastante sobre sintaxe mesmo, assim, sintaxe básica. Teve um trabalho, só que foi um trabalho, não foi de campo, foi de escrita mesmo, análise de... Ah, sim, análise do discurso, como me esquecer da análise do discurso, gente? Então foi, acho que a principal matéria de linguística desse semestre foi análise do discurso. E eu vou falar com vocês, viu? Medo. Por quê? Acho muito complicado, assim, a forma como ensinam a análise do discurso, eu acho, na verdade, bem julgadora, assim, no pior sentido, sabe? Por quê? Por exemplo, uma coisa que ensinam na análise do discurso é que você tem que subentender algo por trás do discurso da pessoa. Só que subentende-se o que a pessoa está falando só a partir da ideologia predominante, né? Só isso, assim. Você só vê o discurso da pessoa a partir de uma única ótica, de uma única ideologia. E aí acaba que não tem análise do discurso, porque a análise do discurso deveria ser exatamente uma análise neutra, não existe, né? Não existe isso, não é uma possibilidade, mas pelo menos você poderia tentar analisar sob diferentes ópticas, porque aí você conseguiria, né, ter uma abrangência maior de compreensão, de visões, etc e tal. Mas não é assim, evidente. Então, por exemplo, vou dar um exemplo aqui que eu tô criando, tá? Vou falar uma coisa aleatória. Vamos supor que o prefeito da cidade vai lá dar um discurso e fala assim, que não tem problema você cortar a sua árvore que tá no seu quintal se você quiser. Aí, se o prefeito fala isso, vai ter gente que vai ouvir e vai falar, tipo assim, verdade mesmo, tipo, a casa é sua, a árvore tá na sua casa, você faz o que você quiser. Agora vão ter outras pessoas que vão falar assim, olha só pra você ver, o prefeito tá pregando desmatamento, tá falando que as árvores não importam, que a gente não precisa de árvore, que a árvore não tem serventia nenhuma, que você faz o que você quiser com sua árvore, etc. Então, assim, você entende que existem várias formas de você interpretar isso, e pra mim, o que importa não é nem aqui, tipo assim, quem tá certo e quem tá errado, é você ter a oportunidade de enxergar cada visão. Isso pra mim é o que mais importa, e eu acho que isso deveria ser a meta numa universidade. Então, assim, agora, fora da sala de aula, eu posso ter a minha opinião, não tem problema nenhum. Eu posso achar isso certo, errado, bonito, feio, enfim. Mas o que eu quero dizer é assim, eu tô falando na óptica de uma acadêmica. Então, assim, se você tá na universidade, o professor não tem que falar com você o que é o mais bonitinho, o que é o mais feio. Ele tem que te mostrar as visões para você poder conhecê-las. Elas existem. Aí, além de não fazer isso, faz isso só com uma visão. Então, aí não dá, né? Então, acabou com essa análise do discurso aí, eu acho ela, pra ser bem sincera, acho ela perigosíssima. Perigosíssima. Porque corre o risco, assim, cansei de ter questões aqui nessa matéria, questões totalmente assim, que você vê que a pessoa viajou na maionese, né? Igual essa situação aí da árvore. A pessoa faz um escarcéu, nossa, você tá querendo matar o mundo, impedir as pessoas de respirarem oxigênio porque você quer cortar a árvore do seu quintal. Então, assim, tem que ter saco. Próximo. Literatura de língua inglesa. Aí, gente, vou falar com vocês assim. Acho super romântica a ideia de estudar literatura inglesa. Gosto. Mas vejo pouca eficácia nesse tipo de estudo. Por quê? Basicamente, você tinha análise das obras e dos autores, entendeu? Tipo assim, os principais autores ingleses. Ciclano, Beltrano, e eles inauguraram tal gênero literário, e eles escreveram essa e essa obra que falam sobre isso, isso, isso e isso. Aí quando eu vi isso, eu falei assim, pelo amor de Deus, eu não quero ouvir sobre isso, porque a melhor forma que eu acredito que exista para estudar literatura é lendo. E assim, evidente
eu não consigo, apesar de que, assim, eu acredito que isso seja o espírito da universidade, deveria ser esse mesmo, de ler bastante os originais, etc e tal. Mas eu, infelizmente, não consigo. Nesse ponto, eu sou uma negação pra mim mesma, queria muito. Mas a forma que eu vejo que deveria ser explorado, por exemplo, literatura para estudantes de letras, seja brasileira, seja inglesa, seja o que for, é você tendo contato com o original. Então, tipo assim, assinale lá, por exemplo, evidente, não dá pra ler todos os autores em inglês durante um semestre da faculdade. Isso daí, nem se eu tivesse todo o tempo do mundo pra ler, eu conseguiria. Mas eu acho que seria bom se a universidade fizesse isso, entendeu? Tipo assim, olha, vamos ler 3 obras durante esse semestre e, tipo, isso vai cair na prova, etc e tal. A gente vai discutir isso com profundidade, etc e tal. Porque aí você estudou 3 autores, mas pelo menos você estudou bem, entendeu? Você foi no original, você teve contato, você aprofundou, etc e tal. Então, antes o pouco bem feito do que o muito mal feito. Então, acabou que por isso eu não engajei muito com essa matéria, porque eu não acho isso bom negócio, essa coisa de resumo de autor, enfim, não gosto disso. E teve um trabalho que, inclusive, foi muito legal, que foi trabalho aberto, né, de escrita, assim, não foi de campo também, de analisar o poema O Corvo, do Edgar Allan Poe. Então foi bem legal esse poema de analisar, gostei demais, assim, o poema sempre é uma alegria na minha vida. Depois tivemos práticas de linguagem, gêneros textuais, então estudamos sobre gêneros textuais. E aí, foi bem naquele estilo escola mesmo, sabe? Tipo, gênero tal, gênero isso, gênero aquilo, o que é, o que não é, nananana. E aí teve só, a única coisa que teve de diferente, assim, foi a visão de alguns autores, alguns pensadores a respeito disso. Então, por exemplo, sei lá, tinha um mesmo que chama Bakhtin. Então, tipo assim, o que o Bakhtin estudou, descobriu a respeito dos gêneros literários. Que os gêneros literários, eles são infinitos, eles ultrapassam esses que são consolidados, porque a cada tipo de texto surge um novo gênero literário, não sei o que, lá, lá, lá. E teve uma coisa também, nossa, isso também foi uma coisa que caiu muito nesse semestre, que foi a respeito de gramática. Eu esqueci o nome do termo, mas é tipo assim, você tem 2 formas de enxergar a linguagem, né? Como algo, vamos dizer assim, consolidado, num lado mais assim, formal, formativo, uma coisa fechada, com regras, etc e tal. Ou você pode ver aquilo como uma linguagem que sofre interferência histórica, social o tempo inteiro e que o tempo inteiro está se reinventando, etc e tal. Então falou muito sobre essas 2 dinâmicas. E eu esqueci os nomes, assim, tem os nomes, mas eu me esqueci. Enfim, eu não lembro se foi esse Bakhtin que falou, enfim, não me lembro mais. Mas o fato é que falou muito sobre isso também nesse semestre. E depois teve estágio 1, né, que eu já falei, e o estágio 2, porque, como eu disse, o 2 vai começar só em fevereiro, só que eles já abriram essa matéria para você poder cadastrar seu campo de atuação, para você fazer isso, fazer aquilo, para facilitar, assim, o serviço, mas, como eu disse, só vai entrar em efetividade em fevereiro. E foram esses as matérias, tá? Eles pegaram bem mais leve, assim, com a gente. Gente, eu esqueci de falar uma aqui, desculpa, voltando. Teve prática pedagógica em letras em inglês, que foi aquela matéria que eu cansei de falar pra vocês, que eu peguei recuperação por displicência, porque eu não vi, e quando eu vi já tava faltando poucos dias e não deu tempo de fazer o trabalho, e eu tive que pagar 300 e tantos reais pra poder fazer essa recuperação. E eu fiz e consegui, gente. Estou muito feliz. Inclusive, novidade desse semestre é que eu não peguei recuperação. Então, atualmente eu estou livre de dependências. Espero que eu siga assim até a minha formatura. Não quero estar livre na formatura para formar logo. Então, estou muito feliz com isso. E nossa, mas assim, gente, sério, esse semestre teve muito trabalho mesmo, assim. Só foi trabalho, basicamente, sendo bem sincero com vocês. Igual eu falei com vocês, essas matérias todas aqui, 4 tinham trabalhos. 2 eram trabalhos de campo e os outros 2 eram trabalhos de escrita, análise, não sei o que, entendeu? Então, muito trabalho, mas o bom também foi que a faculdade deu deu um prazo maior por causa da questão do estágio, então também, enfim, compensou. Mas eu acho que é isso. Eu espero que eu não esteja esquecendo nada pra comentar com vocês. Eu espero que tudo que eu disse tenha feito algum sentido, alguma harmonia. Se não, paciência. Quem quiser conversar nos comentários, estamos aí sempre abertos. Mas já sabe, né? Se vier com comentário desrespeitoso, eu bloqueio na hora e tiro mesmo. Porque não tem necessidade disso, né? Nós somos seres humanos civilizados.
Então, é isto. E eu tô muito ansiosa pro nosso próximo vídeo. Sempre quando eu termino esses vídeos de estágio, sabe aquele momento que você olha pra você mesmo e fala assim, cara, eu queria que a eu do futuro desse uma palhinha aqui pra gente agora, porque vai chegar, mas eu não tenho ideia do que vai ser. Mas eu tenho planos. Será que esses planos vão dar certo? Será que não? O que vai acontecer, cara? A vida é incrível. Vejo vocês lá.